Agora traremos para vocês a palestra A Literatura Piauiense na Escola. Quem vai falar sobre esse tema é o jornalista, presidente da Academia de Letras, presidente da Academia Piauiense de Letras, Zósimo Tavares, que é jornalista e escritor. É formado em letras e em jornalismo, pós-graduado em comunicação pela Universidade Federal do Piauí, onde também foi professor. Tem pós-graduação ainda em linguística. Presidiu o Sindicato dos Jornalistas do Piauí, foi correspondente do jornal Correio Brasiliense no Piauí durante 5 anos e secretário municipal de comunicação de Teresina em 3 administrações. Foi editor-chefe dos jornais O Dia e Diário do Povo e da TV Clube de Teresina. Publicou livros de humor, cordel, jornalismo, literatura e biografias. É da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, e, como eu já mencionei, presidente da Academia Piauiense de Letras, APL. Boa noite, meu amigo, meu irmão Zósimo Tavares. A LERP agradece a sua gentileza e o seu consentimento de estar conosco neste momento. Muito boa noite, Assis, muito boa noite aos que nos acompanham através deste evento. Bom, eu quero agradecer aqui o convite da LERP, quero saudar os que nos acompanham neste momento e cumprimentar a LERP pelos seus 33 anos que estão sendo comemorados hoje. A LERP, nessas 3 décadas, ela escreve uma bela página da história da literatura piauiense, por ser uma instituição atuante em todos os momentos da sua existência, que é exemplar para todas as academias regionais de letras. Eu cumprimento o seu quadro de acadêmicos, citando o presidente, o professor e escritor Francisco de Assis Souza, o ex-presidente Francisco da Chaga Souza, o Chaguinha, que me aproximou da academia, o Vilebaldo e a nossa ex-presidente de Olinda Marques. Vida longa à LERP nesta sua caminhada que prossegue a partir de hoje. Bem, para os que estão chegando, eu devo informar que já participei de vários eventos promovidos pela LERP, na condição de escritor e membro da Academia Piauiense de Letras. Naqueles momentos iniciais de organização desses eventos, eu pude contribuir, fazendo aqui a ponte com intelectuais como o professor Edivar Castelo Branco, que ontem fez uma palestra no evento sobre o Torquato Neto, o professor Laerte Magalhães, ambos da nossa Universidade Federal do Piauí, a professora Estela Viana, da Universidade Estadual, que tem um trabalho belíssimo sobre o Fontes Ibiapina, o Deusdete Nunes, nosso Garrincha, e tantos outros nós tivemos o prazer de levar para Picos, para participar desses eventos promovidos pela LERP. E hoje eu participo do evento na condição de presidente da Academia Piauiense de Letras, com muita honra para mim. E venho falar sobre o ensino de literatura piauiense, por quê e para quê. Antes, trago o incentivo e o aplauso da Academia Piauiense de Letras ao 18º Seminário de Literatura Piauiense e ao 15º Seminário de Literatura Picoense, cujas atividades são realizadas desde ontem. Faço, neste momento, uma saudação especial a todos os participantes, aos palestrantes, professor Edivar Castelo Branco, escritor Enéas Barros e professor Luiz Romero, aos inscritos, aos acadêmicos, escritores, professores, estudantes, organizadores, bem como aos que nos acompanham através das plataformas digitais, e também aos premiados, que acabam de receber os seus troféus na categoria de poesia. Devo destacar também, aqui no início desta minha fala, que na atual gestão, iniciada em janeiro de 2020, a Academia Piauiense de Letras tem procurado fortalecer os laços com os polos mobilizadores de cultura e de literatura dos municípios piauienses, deixar de ser essa instituição fechada apenas aqui à capital.
E uma das nossas metas era justamente levar a academia aos municípios. Este plano, como muitos outros, foi prejudicado pela pandemia da Covid-19, mas foi apenas adiado. Com a pandemia debelada, esperamos realizá-la no ano que vem. E outros 2 eventos estão em nossa programação, com o propósito justamente de estreitar e fortalecer os laços com os polos de cultura do interior do Piauí. Um é o primeiro encontro estadual de bibliotecas públicas e comunitárias. O outro é o primeiro encontro estadual de academias regionais de letras. Mas vamos ao tema de nossa palestra aqui neste evento da Academia de Letras da região de Picos, a literatura piauiense na escola. A nossa diretoria tomou posse em janeiro de 2020, como já falei, com uma meta muito clara: cobrar o ensino de literatura piauiense. E, para tanto, definimos estratégias para orientar a nossa caminhada e a nossa cobrança. E por que colocamos o ensino de literatura como meta prioritária de nossa gestão? Ontem, vimos e ouvimos a palestra do professor Edivar Castelo Branco aqui neste evento, e ele dizia que o poeta Torquato Neto é mais conhecido fora do Piauí do que em sua própria terra natal. E eu quero dizer que o Torquato Neto é o mais badalado de todos os nossos poetas. É o nosso poeta mais pop. E se acontece de sua obra não ser reconhecida, nem mesmo conhecida em sua terra, imagine o ostracismo a que estão condenados os demais poetas e escritores piauienses. Não se iludam. Apesar de toda a badalação que se faz em torno do lançamento de uma obra literária, esse frisson não vai além da noite de autógrafos. Dizendo de outro modo, um livro lançado em Teresina não chega a Picos, nem a lugar nenhum. Da mesma forma, outro lançado em Picos também não chega a subir a serra. E o quadro se repete em todos os lugares. Temos uma geração de escritores anônimos. Ou, como diria o jornalista e artista plástico Albert Piauí, os artistas piauienses são uns ilustres desconhecidos, o que pese o valor de todos eles. É este, infelizmente, o quadro real de nossa literatura. Com raríssimas exceções, escrevemos quase para ninguém, além de nossa bolha. As tiragens vão caindo a cada novo livro que é lançado. Por falta de leitores, hoje já temos livros com apenas 200 ou mesmo 100 exemplares. E apesar de todo o aparato das mídias sociais, mais anônimos ainda os autores piauienses ficarão se esta realidade não mudar, se ela não for modificada. Diante deste diagnóstico assombroso, para usar um termo utilizado ontem pelo professor Edivar Castelo Branco, a Academia Piauiense de Letras partiu para o enfrentamento da realidade. Em fevereiro de 2020, procuramos informalmente o Conselho Estadual de Educação para cobrar a inclusão do ensino de literatura piauiense no novo currículo do ensino médio que estava em elaboração. E tivemos uma ótima receptividade do presidente do Conselho, o professor Francisco Soares Filho, e da então vice-presidente, professora Margarete Santos. Em seguida, encaminhamos ao Conselho um documento oficializando o pleito da academia. E o resultado é que o Conselho Estadual de Educação, através da resolução número 124 de 2020, aprovada em dezembro e homologada em janeiro de 2021, instituiu as diretrizes curriculares e orientações gerais
para a implementação do novo ensino médio para as redes públicas e privadas do Piauí. No artigo 7º dessa resolução, parágrafo 5º, o Conselho determina expressa e especificamente que, abre aspas, os estudos de língua portuguesa devem incluir o ensino de literatura brasileira de expressão piauiense nas escolas das redes pública, estadual e privada do Piauí, em obediência à Lei Estadual 5.464, de 2005. Portanto, pela resolução do Conselho Estadual de Educação, o ensino de literatura piauiense se faz obrigatório a partir deste ano de 2022. Já existia, é bom lembrar, exigência legal nesse sentido na Constituição do Piauí de 1989, no artigo 226, parágrafo 1º do inciso 5º. Esse artigo torna obrigatório o ensino de literatura piauiense nas escolas públicas e particulares do Estado. A emenda constitucional número 9, de 17 de dezembro de 1999, aprovada e promulgada 10 anos depois, confirma a aplicação desse dispositivo e atribui à Secretaria de Educação a competência para fazer cumprir esse mandamento constitucional. Em 2005, o Poder Legislativo voltou ao tema, reforçando essa exigência com a aprovação da Lei Estadual número 5.464, que institui a obrigatoriedade do ensino de literatura brasileira de expressão piauiense no ensino fundamental e ensino médio nas escolas das redes pública, estadual e privada do Estado do Piauí. Já agora, em 2014, foi sancionada a Lei número 6.563, que chamamos de Lei Merlong-Solano. Esta lei dispõe sobre a adoção de livros paradidáticos de autores piauienses pelas escolas públicas e privadas do Piauí. O total de livros paradidáticos de autores piauienses que devem ser adotados pelas escolas deve ser no percentual mínimo de 30%, de acordo com essa lei. Estes textos, com raríssimas exceções, são letras mortas, infelizmente. As escolas não foram cobradas a cumprir a lei e adotaram abusivamente os sistemas de apostilhas com conteúdos voltados especificamente para o Enem. O movimento levantado pela academia é, portanto, para que se cumpra a lei e, com isso, se valorize a literatura e a identidade cultural piauienses. Como já informei, traçamos uma estratégia para enfrentar essa grave questão da indiferença das escolas em relação à literatura piauiense, sobretudo nos últimos 15 anos. E uma das ações foi a realização da primeira pesquisa sobre leitura no Piauí. Encomendada pela academia, a pesquisa foi realizada no período de 24 a 28 de fevereiro deste ano. Foram feitas 2.000 entrevistas com homens e mulheres de 16 anos ou mais, residentes nas zonas urbana e rural dos 90 maiores municípios piauienses. A pesquisa pioneira foi realizada pelo Instituto Amostragem, com patrocínio do Grupo Meio Norte de Comunicação. O nosso objetivo foi o de ter melhor conhecimento do assunto e, em consequência, oferecer sugestões e subsídios de políticas públicas de incentivo à edição e divulgação de livros de autores piauienses ou de temáticas sobre o Estado. Esse trabalho foi coordenado na academia
pelo professor e acadêmico Felipe Mendes, economista de larga experiência na gestão pública. Quais foram os resultados dessa pesquisa, entre outros? A pesquisa identificou que 27,9% das pessoas entrevistadas afirmaram ter o hábito de leitura. Esse número projeta um público estimado de 687.938 leitores com idade de 16 anos ou mais. Cá para nós. É um número muito baixo, muito pequeno, inferior a 1/3 da população piauiense nas faixas etárias pesquisadas. Outro dado interessante dessa pesquisa: 75,6% dos entrevistados consideraram que é muito importante a participação do professor na formação do hábito de leitura. Outros 21,7% disseram que é importante. 75,6% disseram que é muito importante a participação do professor e outros 21,7% disseram que é importante. Ou seja, um total significativo de 97,3% destacaram a importância do papel do professor na formação do leitor aqui no Piauí. E o que a pesquisa diz sobre os autores piauienses? Diz que 32% responderam que não leram nenhum livro de autor piauiense nos últimos 12 meses. 31,8% responderam que leram apenas um livro. 15,7% disseram que leram 2 livros. E 10,1% leram 3 livros. 9,6% responderam que leram 4 ou mais livros de autores piauienses nos últimos 12 meses, ou seja, de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022, que foi o período determinado para a pesquisa. Dos entrevistados que costumam ler livros de autores piauienses, 61,6% afirmaram ter recebido a indicação do professor. Mais uma vez, vemos o peso do professor e, portanto, da escola na formação de leitores. E aqui, professor de Assis, eu trago aqui uma experiência pessoal sobre essa questão. Em 1979, quando eu estudava o 2º ano do ensino médio na Escola Técnica Federal do Piauí, onde eu fazia o curso de edificações, a Escola Técnica para os mais novos, é hoje o IFP, Instituto Federal de Ensino Tecnológico. Então, naquele ano de 1979, eu estava com 16 anos, recém-chegado de Água Branca, aqui no interior do Piauí, e nunca tinha ouvido falar até então em literatura piauiense. Eu ouvi falar em Da Costa e Silva, ou outro poeta qualquer do Piauí, mas sem nenhuma vinculação com o nosso estado. E foi lá, na Escola Técnica, que eu conheci o primeiro livro sobre literatura piauiense e a primeira vez também que eu ouvi falar em literatura piauiense. Era um livro chamado Literatura Piauiense, que foi escrito pelo professor Carlos Evandro, pelo professor Cinéas Santos e pelo escritor Herculano Moraes. Um livrinho de capa amarela, que eu passei muito tempo com eles, dava lá a origem da formação da nossa literatura, os primeiros poetas, os primeiros escritores, as primeiras obras, enfim, aquelas noções básicas sobre literatura piauiense estavam nesse livrinho. Eu passei muito tempo com ele, talvez uns 10 anos, aí daí para frente me tomaram de empréstimo e esqueceram de devolver. E somente agora, 40 e tantos anos depois, eu tive a felicidade de receber um novo exemplar dessa obra. E com muita emoção, eu quero lhe dizer, eu recebi do professor Carlos Evandro. Ele tinha 2 exemplares ainda lá na casa dele, que ele guardava como relíquia e teve a gentileza de me oferecer um desses exemplares.
Então, veja o papel da escola. Eu volto, conto essa história aqui para enfatizar a minha experiência pessoal, que hoje de escritor, de ser o presidente da Academia Piauiense de Letras, mas quantos outros piauienses não tiveram essa oportunidade nos últimos anos? Porque as escolas aboliram o ensino de literatura sem a menor satisfação. Bem, eu já estou partindo para a conclusão. A conversa aqui é breve. Eu quero dizer apenas que foi um equívoco da escola excluir o ensino de literatura piauiense do seu currículo, avaliando que ele não se presta ao Enem. Ora, isso é uma visão obtusa. A literatura permite ao leitor possibilidade para o desenvolvimento do seu imaginário e de sua subjetividade, construindo uma identidade singular. Além disso, o contato com o texto literário contribui para a ampliação do repertório linguístico, favorecendo o trânsito entre os diferentes registros de linguagem. Está provado e comprovado que os alunos que obtiveram as melhores notas na redação do Enem foram justamente os que mais leram romances, contos, crônicas e outros gêneros literários. Isto porque a leitura de ficção propicia a abertura para novas sociabilidades e para novos círculos de pertencimento, estimulando uma visão crítica do mundo. Por tudo isso, o ensino de literatura piauiense se faz necessário. O Piauí já perdeu muito tempo fechando seus olhos para isso. Talvez seja o único estado brasileiro, o único, com essa miopia cultural e educacional, bem própria dos lugares colonizados que não valorizam o que é seu. A Academia Piauiense de Letras vai continuar batendo o pé e levantando a voz em favor da nossa literatura. Outras ações serão desenvolvidas em breve com grande impacto sobre a questão. Se as escolas não reconhecerem o equívoco da exclusão da literatura piauiense da sala de aula, a partir de agora, elas serão cobradas pela prática de fraude, pois estão descumprindo várias leis, inclusive a Constituição do Piauí. Isso vale para todas as escolas grandes e pequenas de Teresina e de todo o estado do Piauí. E, como uma homenagem, ainda que singela, quero dedicar esta minha fala ao poeta Osildo Batista de Barros, que inspirou gerações em toda a região de Picos. Muitos se tornaram escritores com incentivo dele ou inspirados em sua luta pela difusão da cultura e da literatura, seja como poeta, seja como professor, como político ou um simples cidadão. Ele tem, inclusive, um livro sobre o ensino de literatura piauiense, escrito aos 20 anos. O poeta Osildo é responsável também pela aproximação dos escritores piauienses com toda a região de Picos. E cito especialmente os poetas Ardi Filho, Chico Miguel de Moura, Herculano Moraes e tantos outros. Ao Osildo Batista de Barros, o nosso reconhecimento pela sua bela obra literária e pela luta que dedicou desde muito jovem e dedica ainda, já na maturidade dos cabelos prateados, a esta causa quase perdida, que é a literatura piauiense. Muito obrigado e boa noite para todos. Sucesso ao evento, professor de Assis. Meu caro Zósimo, muito obrigado pela sua contribuição, muito obrigado pela sua participação, por seus esclarecimentos sobre a obrigatoriedade do estudo de língua portuguesa nas nossas escolas.
é algo que se faz, não era em qualquer outra sociedade, não necessitava de leis, não necessitava de decretos, de algo obrigatoriamente falando para que os nossos escritores, a nossa produção artística e cultural fosse trabalhada na escola. Mas, infelizmente, vivemos esse karma e seremos resistência e persistência para que isso se cumpra, né? O meu singelo agradecimento em nome da Alerp a tudo que você faz e já fez para a nossa academia, tá? E eu me estendo também ao você falando aí sobre o Osildo Batista, eu chamo ele de meu amigo mestre, né? O Osildo realmente é uma luz para a nossa sabedoria, para a nossa persistência em escrever, em publicar, em mostrar nossos versos. Muito obrigado, meu amigo Zósimo Tavares. Que Deus lhe abençoe. Sucesso. Um abraço. Um abraço.